Olá, meus queridos aventureiros. Eu sou o PV, o seu melhor narrador de Manhwa. Estaremos passando por algumas transformações novas no canal, começando pela qualidade de nossas imagens. E com isso, deixo já meu agradecimento ao Ryo, o novo membro da UCRM. Então, todos eles são nossos parceiros. Quem puder estar apoiando nossos parceiros, já agradeço já de antemão. Então, vamos para o Manhwa? A história começa com alguém segurando um telefone. Ele estava vendo uma live a qual estava acontecendo nesse exato momento. E eles gritavam: "Irmãos, não é mentira, isso é real. Você acabou de ver aquilo, certo?" Então ele aponta dizendo: "Um monstro gigante apareceu no centro de Seul." E as pessoas continuavam comentando. Então vemos o nosso prota, que está correndo e larga o seu celular. A vontade do destino é como um fantasma. Ele chega até a varanda e fica observando. Aparece sem nunca anunciar e perturbar a vida rotineira. Ele solta o ar e fica fixamente observando algo. Seus olhos refletem a imagem do ser que estava bem diante à sua frente. E quando vemos, é um grande demônio que estava com vários dedos cruzados um ao outro e um brilho bem diante o seu rosto destacava no meio da escuridão. Ele cai no chão enquanto continua falando. "Se eu fosse te contar como cheguei a esse ponto, apesar do meu cérebro não estar funcionando bem, tenho certeza que esse foi o começo. Foi há 3 anos e eu estava apenas começando o colegial. Então chegamos até a escola, os alunos estavam entrando e chegamos até uma classe com o número 13. Classe 3 do primeiro ano. É essa aqui, não é?" Ele fica observando e acha o seu destino. Ele abre a porta e começa a entrar. Assim que ele entra, uma aluna loirinha já estava simplesmente dormindo. Os alunos se viram e ficam observando ele entrar e logo então eles viram novamente o rosto e o nosso prota, apenas quieto no canto dele, fica apenas pensativo. A atmosfera está bem estranha. É melhor eu pegar um lugar no canto. Ele puxa a cadeira e se senta. Cerimônia de entrada. Novo ambiente, novas pessoas, mesmo se sentindo sobrecarregado. Aposto que tem um monte de emoções e pensamentos diferentes passando por essa sala. Alguns devem estar nervosos com o ambiente novo, enquanto outros podem estar indiferentes, sem pensar muito. Alguns de nós podem já estar focados no futuro, enquanto outros podem estar imersos em seus hobbies. E enquanto ele pensava, uma janela de status aparece diante dele. Ele, sem acreditar, começa a coçar o olho para ver se não era algo da cabeça dele. Mas quando ele abre o olho novamente, ele percebe um certo alguém ficou confuso com o que estava vendo diante dos seus olhos. Então vemos que a janela de status o saúda com bem-vindo. E ela fala: "Parabéns pela aprovação no colégio Nakseong, a escola dos segredos e mistérios. Descubra os segredos obscuros dentro da escola ou lute contra as lendas urbanas e histórias de fantasmas no campus para poder ganhar pontos e desbloquear habilidades especiais. Adicionalmente, você deve reunir companheiros para prevenir a ressurreição do Rei Demônio antes da graduação. O mundo está em tuas mãos. Clique para seguir para a próxima página." Ele fica pensativo dizendo: "Esse certo alguém era eu? Fiquei planejando demais?" Logo então é anunciado uma mensagem: "Anúncio da sala de transmissão. Atualmente está acontecendo um apagão no campus, então há eletricidade limitada. Já que a transmissão de TV não é possível agora, a cerimônia de entrada será realizada no pátio. Os alunos novos precisam se reunir no pátio. Eu repito." Então os alunos começam a falar: "Que merda, cara, mas que saco, por que temos que ir lá pra fora?" Ele fica pensativo dizendo: "Isso é invisível para outras pessoas?" Então notamos que a janela de status ela é invisível para os outros alunos. Eles continuam caminhando até o local de destino e então o nosso prota ainda continua pensativo sobre essa janela de status. Então é isso? O que eu acho que é certo é aquela coisa dos jogos, a chamada janela de status. Tem uma estatística que diz que 80% dos homens de Seul ficam calmos se uma janela de status aparecer na frente deles. Claro, acabei de inventar isso. Uma janela de status, caramba! E assim ele continua mexendo em seu pescoço. Devo ter ficado maluco por seu primeiro dia de aula. Então todos os alunos já estão reunidos em fila, preparados para a cerimônia de abertura. Ele continua observando a janela de status. Essa coisa não tá sumindo. Tirando isso, o que diabos ela está dizendo afinal? Mistérios, lendas urbanas, histórias de fantasma? Nem gosto dessas coisas. Então por quê? Então ele começa a levar sua mão até a janela de status e fica pensando: clicar nisso vai me levar para alguma próxima página, certo? Só que aperto com o dedo mesmo, será? Ele começa a levar o seu dedo até o local e de repente alguém chama a atenção. "Ei, você aí?" Então quando ele nota, era um dos professores chamando a atenção dele, pedindo a ele para ficar na fila. Ele passa a mão em seu rosto dizendo: "Provavelmente é melhor eu focar na cerimônia de entrada primeiro. Não consigo me livrar disso?" Assim que ele fala, ele percebe que a janela de status desapareceu bem diante de seus
seus olhos e ele fala: desapareceu. Logo então alguém é visto e ele se aproxima perto do microfone. Meus queridos calouros do Colégio Nangxiong, é um prazer encontrá-los aqui. Primeiramente gostaria de estender minhas saudações calorosas para a nossa escola. Sou o diretor e o meu nome é Xinlu. E quando percebemos, o rosto dele começa a se inchar e logo então ele explode, espalhando os litros por todo lado. Os alunos ficam sem entender, enquanto os litros continuam voando. A outra professora continua observando sem acreditar no que estava acontecendo bem diante de seus olhos. Vários pedaços começam a espalhar pelo chão e quando vemos, ele foi de farofa. Os alunos continuam observando, tentando entender o que estava acontecendo. Então nosso prota apenas observa e diz: o que foi isso? Uma das professoras começa a subir pela escada e fica chamando: diretor? Ela se aproxima e diz: o que diabo é isso? E quando a ficha cai, já era tarde. O professor já estava no chão sem a bebeça. Meu Deus do céu! Assim que ela percebe, ela diz que iria ligar para a polícia. Precisamos ligar para a polícia! E de repente, então por conta do acontecimento, ela fica tentando lembrar qual era o número da polícia mesmo. E quando a ficha cai, os 3 que estavam ali próximo, a cabeça também começa a inchar. E logo então, é só escutado o barulho da explosão. Assim que a ficha cai para os alunos, todos começam a gritar e começam a correr rapidamente. Enquanto o nosso prota percebe, já estavam correndo, falando que não queria saber mais de nada e que deviam correr. Um dos professores começa a gritar: ei vocês, parem bem aí! Se acalmem primeiro e... Ele pedia para os alunos se acalmar, mas quando foi perceber, já era tarde demais. Ele também foi pego pela inchação. Logo em seguida, não escapa também nenhum dos alunos que estava correndo, e um atrás do outro é pego pela inchação de cabeça. Os outros continuam correndo, e o caos é espalhado, enquanto o nosso protagonista continua apenas observando a parte de trás. Mas que merda é essa? O que está acontecendo? Então eles continuam correndo para tentar escapar desse acontecimento. O que eu devo fazer? Preciso sair da escola primeiro. Então eles correm e se aproximam perto do portão e percebem que o portão estava trancado. Todos os alunos se ajuntam no lugar perto do portão e ficam pedindo para abrir o portão e se perguntando por que estava trancada. Enquanto ele continua observando, as explosões de cabeça continuam acontecendo lá atrás. Nosso protagonista ficava pensando, como será que ele poderia escapar dali? Então ele teve uma ideia de escalar alguma parede. Será que eu escalo a parede? Então quando ele percebe, os alunos também tiveram a mesma ideia e ele disse que não era bom. Então de repente, um dos alunos que estava subindo, ele começa a dizer: eu vou primeiro, sai daí! Quando vemos os outros querendo subir também, estavam puxando a roupa dele e não deixava ele subir. O portão da frente e a parede estão lotados também. Não vou conseguir sair se ficar preso naquele caos. Deve ter algum outro jeito. Então a porta se abre e de repente um guarda de segurança começa a sair. Por que está tão barulhento aqui fora? Quando ele percebe, os alunos estavam correndo. Ele fica observando enquanto os alunos tentam escapar pelo portão, enquanto os outros alunos continuam reclamando um com o outro. Então ele vê que os alunos estão tentando atrapalhar um ao outro de fugir. Então ele, percebendo isso, ele começa a falar: ei pessoal, o que estão fazendo? É perigoso! Voltem para onde estavam! Então alguns alunos se aproximam dizendo: a chave! Onde está a chave? Ele fica sem entender e diz: malditos, vocês ficaram malucos? Então quando foram ver: abram o portão! Me deem a chave! Então quando vê, os alunos já estavam agarrando ele. Me solta, seus desgraçados! Então nosso prota percebe que o guardinha já estava cercado. Ele era o Cérbero na vida passada ou algo assim? Por que ele quer tanto que o portão fique trancado? Não consegue perceber que tem claramente algo errado, mas, graças a isso, tem um espaço para escalar a parede agora. Então a maior parte dos alunos já tinham se retirado do local. Ele aproveita a oportunidade e quando vê, outros alunos já estavam correndo também. Então ele começa a correr também dizendo que precisava se apressar. Ele corre se aproximando perto do muro e começa a escalar. Então alguém pede ajuda a ele e segura os seus pés. Quando ele observa, ele grita: tire a mão de mim! E chuta aquele camarada. De repente as mãos dele é espetada e ele retira a mão percebendo: a vontade do destino é como um fantasma e com isso ele consegue saltar e continua, aparece sem anunciar e perturbar a vida rotineira. Ele consegue cair em segurança. Eu não sabia na época. Ele respira dizendo: consegui! E quando ele vê, já era tarde demais. A cabeça dele começa a se inflamar e quando vemos, ele também foi pego. Mas aquele era apenas só o começo. O sistema notifica: você morreu. Irá reiniciar em seu checkpoint anterior, carregando. De repente ele começa a gritar. Então ele volta no tempo e começa a gritar. Ele põe a mão na cabeça dizendo: minha cabeça está... Quando a ficha cai, ele percebe que novamente a janela de status estava na sua frente. Ele fica sem entender o que está de errado. Então ele escuta alguém falando: o que tem de errado com ele? Então ele olha para os alunos que estavam lá. O que está acontecendo com esse cara?
Ele é maluco, é? Então o outro lá atrás começa a falar: eita, eu acho que ele tava tirando um cochilo, não? E o outro da frente: é algum tipo de pegadinha, meu irmão? Que cara mais estranho, logo no primeiro dia. E eles continuam apenas observando ele. Quando ele nota, ele percebe que tinha voltado mesmo no tempo. A sala escura, crianças sentadas aqui e ali. O que está acontecendo? Eu estava sonhando algo assim. Não, mas aquilo não tinha nada a ver com o sonho. Ele põe a mão na boca pensativo. Pensar nisso me deixa enjoado. O que está acontecendo? Será que realmente voltei no tempo? Ele volta a focar na tela. Morrer uma vez e voltar ao passado? Além disso, essa janela de status, isso é como se fosse um jogo. Novamente é anunciado algo no som. Anúncio da sala de transmissão. Atualmente está acontecendo um apagão no campus, então há eletricidade limitada. Já que a transmissão de TV não é possível agora, a cerimônia de entrada será realizada no pátio. Os alunos novos precisam se reunir no pátio. Então ele, ouvindo isso, ele percebe. Eu repito. Ele põe a mão na cabeça dizendo: começou. E volta às mesmas palavras de antes, dos alunos incomodados que eles teriam que ir lá para fora. Até mesmo o conteúdo da transmissão foi o mesmo. Nesse ponto, a única pista que eu tenho para mudar as coisas é a janela de status. Então aparece para ele, iniciando o tutorial. Você é um aluno quieto e tímido e teve uma vida escolar chata, já que era medíocre em quase todas as coisas e sua aparência era comum. Hoje é o primeiro dia dos 3 anos no colégio, enquanto seria um dia repleto de empolgação para alguém. Você não está com muitas expectativas e não está emocionado. No entanto, quando passou pela cerimônia de entrada, algo te fez pensar: essa escola não é algo comum. Essa sensação sinistra sugere que os eventos se encontrará não serão meros crimes, mas são mais insanos que histórias estranhas. Enfim, é só o primeiro dia de longos 3 anos e você decide se vai ignorar essa sensação. Novamente vemos que ele volta para a cerimônia de abertura e ele continua observando a janela de status. E na janela de status agora apareceu para ele que ele recebeu uma nova missão. Missão tutorial. Faça 3 amigos para iniciar um clube. Atualmente 0/3. Recompensa 10 pontos de história de fantasmas. Janelas de status desbloqueada. Ele fica pensando: um tutorial? Uma missão? Pontos? Assim como pensei originalmente, era realmente como um jogo. A diferença é que a dor que eu senti não era nada virtual. Tirando isso, o que eu devo fazer? Acabei no pátio de novo e a professora ficou nos apressando afinal. E assim vemos que a professora estava pedindo eles para acelerar para ir para o pátio. Ele continua pensativo enquanto a loirinha estava bem do lado dele. A mesma coisa vai acontecer de novo? Será que eu deveria ter me forçado a ir embora mais cedo da escola? Não, mas e se aquilo foi tudo minha imaginação? Ele continua. Não que eu tenha algum tempo para hesitar quando minha vida está em perigo, mas tinha tanta coisa estranha acontecendo que não consegui pensar direito. Ele olha para o lado e diz: já que estou bem no fim da fila, rapidinho consigo ser o primeiro a correr e sair do campus. O diretor começa a se aproximar do palanque e ele continua dizendo: vou correr direto quando a bebeça do diretor explodir. O diretor se aproxima e começa: meus queridos calouros no colégio Nangseong, é um prazer encontrá-los aqui. Primeiramente gostaria de estender minhas saudações calorosas para a nossa escola. Sou o diretor e o meu nome é... Assim que ele fala, novamente lá no fundo, a bebeça dele é explodida e novamente se repete a cena dos alunos apenas observando, só que dessa vez, na hora que ela explode, nosso prota começa a correr rapidamente. Enquanto ele corre, eles continuam ainda prestando atenção no acontecimento sem entender. Então ele, cerrando os dentes, começa a pensar: só tenho que chegar no portão de algum jeito, antes dos outros chegarem e lotarem o lugar. Quando ele olha para trás, ele percebe: o quê? Eles são rápidos, nesse ritmo vão me alcançar. E vemos que os alunos começaram a correr também. Então ele grita chamando o guarda percebe e sai para fora. O quê? Que comoção toda é essa durante a cerimônia de entrada? Ele, apontando pro guarda, diz: o guarda tem a chave, precisamos dela para abrir o portão principal. Quando os alunos notam, eles avançam tudo para cima do guardinha e o guarda fica sem entender. Chave, dá logo a chave, rápido, rápido! Eles ficam gritando: seus moleques malditos ficaram malucos, voltem para onde estavam. E ele fica pensando que funcionou a estratégia dele. Agora, os alunos veem o portão da escola como uma porta. Eu só preciso escalar o muro. Então, enquanto estão ocupados, eu vou. Ele começa a correr para escalar o portão vazio e ele consegue rapidamente como ninja. E então, assim que ele pula, ele cai no chão. Então, ele, sentindo dor, ele começa a se levantar dizendo: não posso ficar tranquilo aqui ainda, mesmo depois de atravessar o portão, ainda morri da última vez. Preciso correr. E assim vemos que ele continua correndo o mais longe possível. E quando percebe, ele cai no chão. Então, quando vemos, ele estava no hospital agora. Quando abriu os olhos, viu o teto de um hospital desconhecido e pessoas com trajes de proteção. Eles chamaram aquilo de incidente de explosão de cabeça de 300 pessoas do colégio Nangseong. O governo assumiu que foi um incidente causado por uma doença infecciosa misteriosa e eu fui um dos sobreviventes.
Então vemos esse casal se aproximando e ele apenas observa. E quando vemos, eram os pais dele. Eu fui potencialmente infectado. Só pude encontrar meus pais depois de 10 dias de quarentena e vários testes. Depois de ser incomodado pela mídia e pela polícia há muito tempo, eu consegui voltar para a minha vida normal. Então novamente a janela de status abre e continua a mesma missão dele fazer 3 amizades. Ele observa dizendo: eu me pergunto sobre o que é isso afinal. Ele se senta e fica pensativo, olhando para a janela de status. Alguém do lado de fora começa a chamar: John, amanhã é sua graduação. Ele observa e a pessoa continua: para de jogar e vai logo pra cama. Então ele avisa que não estava jogando. Então ele passa a mão, fechando a janela de status. Ele fica pensando: 3 anos se passaram desde o incidente da cerimônia de entrada. A janela de status ainda aparecia na minha frente o tempo todo, embora eu tivesse me transferido para outra escola e estivesse prestes a me graduar. Então ele passa a mão e desliga a luz, mas não olhava tanto para ela, porque me trazia memórias daquele dia. Ele continua andando e fica pensando: fiz amigos e me juntei a clubes, assim como a janela de status estava pedindo, mas nada mudou. Talvez seja uma alucinação que apenas eu possa ver. E assim ele se deita. Então vemos pelo relógio 11h59, meia-noite. E assim que dá meia-noite, o sistema diz: o dia da graduação chegou, o rei demônio foi ressuscitado. Então a luz sai do celular e acorda o nosso prota. Ele percebe e quando ele vê na tela do celular, tem um anúncio: alerta de emergência de desastre, 25 de fevereiro, sexta-feira, cidade de Seul. Anúncio de emergência enviado para Seul. Incheon-gyeong. É solicitado que os moradores preparem suprimentos de emergência e evacuem como aconselhado. As pessoas do lado de fora dentro do carro começam a ver um brilho roxo, e esse brilho roxo ele começa a ser espalhado por toda a cidade, fazendo todos os moradores apenas observar, e eles ficam se perguntando o que é que era isso. Então voltamos à cena do início, que o camarada estava fazendo uma live e as pessoas estavam apenas observando. Um monstro gigante apareceu no centro de Seul. A vontade do destino é como um fantasma. Novamente, voltamos à cena do nosso prota correndo para observar o que é que tinha acontecido, e novamente aparece o nosso prota observando aquele monstro pelo reflexo de seus olhos, e novamente aparece ele, o demônio, por cima das cidades. Mas que droga é essa? Definitivamente aquilo está perto do colégio Nangseong, que foi selado 3 anos atrás. O que significa que aquele é o rei demônio, exatamente como a janela de status mencionou. Naquele momento podia ser minha imaginação, mas acho que fiz contato visual com aquela coisa. E assim que ele faz contato visual com ele, a sua mente começa a entrar em distúrbio e assim a loucura começa a bater em seus pensamentos, mesmo que ele tentasse colocar a mão em seu rosto para ver se podia se acalmar. Mesmo assim, o caos em seus pensamentos eram muito fortes, ao ponto de ele não conseguir mais ficar em paz. E ele continua falando: morri de um jeito que não pude compreender. E aparece o sistema dizendo: final ruim, a consequência de ignorar. Condições: primeiro, fuja sem concluir o tutorial. Segundo, não faça nada até a ressurreição do rei demônio. Iniciando regressão, carregando. E novamente ele volta ao passado. E assim que ele volta no passado, ele observa. Quando ele percebe, novamente a janela de status apareceu em sua frente. Ele fica sem acreditar e novamente se repete a cena da caixa de som anunciando: anúncio da sala de transmissão. Atualmente está acontecendo o apagão no campus, então há eletricidade limitada. Já que a transmissão de TV não é possível agora, a cerimônia de entrada será realizada no pátio. Os alunos novos precisam se reunir no pátio. Eu repito. Então percebemos que tudo se repetiu e ele voltou no tempo mais uma vez. E acabou, galerinha! Galera, estou trazendo esse manhwa para fazer um teste, para ver se vocês vão gostar e querer a continuação dele. O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser a continuação agora do nosso protagonista do Yezomin. Aí com isso, toda quarta-feira é folga do meu irmão e eu não consigo mexer no computador, porque o computador é dele. Por isso que eu falei para vocês que quem puder me apoiar virando membro, eu já agradeço de antemão. No caso agora, galera, eu não irei mais fazer votação na comunidade. Então a partir de agora, galera, eu vou estar liberando o Valeu Demais e com isso você vai deixar o nome do manhwa e uma doação. E se caso tiver mais doações e a doação que tiver mais like, vai ser o próximo manhwa que eu irei trazer na escolha de vocês. Enquanto isso, eu vou estar trazendo algumas obras antigas do canal. Então é isso, galera, no final não vai ter salve, pois no último vídeo a galera não pediu salve e eu vou estar dropando aquela obra. Não irei continuar mais ela. Então é isso, muito obrigado e fui!